Seu nome? Letícia. E Carlos. quem dos dois vai falar? Começa, Carlos. Então, a gente vivia uma injustiça na nossa vida financeira que acabava afetando outras áreas da nossa vida, né? Eu trabalhava na época de motoboy e ela trabalhava como garçonete numa lanchonete, uma faculdade. E o que a gente ganhava, a gente não tinha condição de suprir as nossas necessidades, ao ponto da minha sogra ajudar a gente com alguns mantimentos, porque na época a minha filha tinha 9 meses, então minha sogra ajudava com frutas, alguns mantimentos. Isso, para mim, era uma vergonha e uma injustiça, né? Porque a gente trabalhava, a gente fazia a nossa parte. Uma coisa também que me marcava, na verdade me marca, é o fato da minha esposa que, quando ela precisava de uma roupa melhor para sair, ela tinha que pedir emprestado para a irmã, né? E na época as duas jovens, né, criavam um climão, mas ela emprestava a roupa para ela. E assim a gente chegou no congresso, né? A gente recebeu um convite da minha sogra, que ela já conhecia a igreja há um bom tempo e tinha transformado a situação dela, principalmente no aspecto do casamento, que essa situação afetava também muito o nosso casamento, né? A gente brigava muito por causa dessa situação, né? Eu costumo dizer que discussões sempre a gente tinha, mas pagamento e vale, né, os dias de pagamento e vale, é onde gerava mais confusão, porque cada um queria fazer alguma coisa e não conseguia suprir, né? E a gente conheceu o trabalho da Igreja Universal e o altar. Aí a gente aprendeu a ser fiel, né, fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, aprendeu a colocar a palavra de Deus em prática, e surgiu um momento da oportunidade da Fogueira Santa de Israel, da gente colocar a nossa confiança em Deus. E nessa oportunidade, eu estava me desligando da empresa, eu peguei a minha rescisão do trabalho e coloquei no altar. Deus me pediu e eu criei e coloquei no altar. Coloquei a minha... Você colocou toda a rescisão, mas você não estava numa situação difícil, vocês dois? Isso mesmo, a gente estava numa situação muito difícil. Mas quando a gente iniciou aqui, Deus deu uma direção para minha esposa para trabalhar com comércio de roupa. Então, ela comprava roupa no Brás e vendia para amigo de amigo. Foi só o início, mas a situação ainda estava difícil ainda. Mas, quando eu coloquei essa rescisão no altar, Deus deu a direção para a gente abrir a nossa própria loja. Foi quando passou mais ou menos uns 3, 4 meses, a gente abriu a nossa primeira loja, em um lugar bem melhor do que a gente tinha planos, né? Porque para a gente, se a gente abrisse uma garagem, para a gente já estava satisfeito, mas não, Deus deu um ponto comercial para a gente num local muito bom, uma região muito boa, e deu condição para que a gente viesse ter os móveis, viesse ter o material, e de lá em diante, de fé em fé, de altar em altar, de sacrifício em sacrifício, colocando a confiança em Deus, toda a injustiça que a gente tinha foi arrancada. Deus tirou essa injustiça. É que, na verdade, quando o Carlos foi fazer esse sacrifício, né, ele veio comentar comigo que ele iria sair, ele que pediu para ser demitido, né, porque como eu já estava vendendo roupa, então começou a dar uma melhorada ali. Ele falou, mas hoje já precisa, né, de mim para poder estar te ajudando. A gente ainda ia para o Brás de moto, né, era uma coisa mais difícil ali. Mas aí eu falei para ele, eu fiquei meio preocupada, confesso assim, porque essa parte do sacrifício, ela é muito pessoal, né? E eu falei para ele, é isso mesmo, né, que você vai fazer? Ele falou, porque é o que Deus me pediu. E eu falei para ele, então estamos juntos, então vamos fazer, né? Vamos em frente. Eu creio que Deus vai honrar. Mas lá dentro, no fundo, foi bem difícil para mim aceitar, porque o sacrifício ele dói mesmo. Só que é algo que, quando você depois vê o resultado, você vê que, de fato, foi a própria mão de Deus que foi colocada ali na sua vida. Porque, como ele comentou, depois de alguns meses, a gente achou um ponto, bem no meio do comércio ali, né, do bairro, e aí montamos essa loja de varejo, e não tinha quase nada, poucos móveis, bem ruinzinha mesmo, mas Deus foi dando direção, e a gente ali buscando, né, direção de Deus no congresso, né, as palavras a gente colocava em prática, a fidelidade, a gente começou a entender que a gente precisava ser fiel, né, no pouco, para que Deus colocasse a gente sobre o muito. Então, a Fogueira Santa ela foi, na verdade, um despertar na vida da gente, né? Porque, de fato, a gente também, eu particularmente, vou falar por mim, eu não acreditava muito. Mas, como algumas pessoas veem hoje o nosso testemunho, eu também via testemunho.
E diante desse testemunho eu falava, se vai acontecer na vida da pessoa, por que não pode acontecer na minha? Mas às vezes é difícil para a gente acreditar, de fato, é na gente mesmo. Porque Deus faz, mas às vezes a gente não acredita que a gente vai conseguir. Então foi aí que começou, né, de fé em fé. Essa primeira foi mais difícil. Depois a gente começou a ver Deus, né, transformando a loja de varejo, começou a encher a loja, os clientes começaram a chegar. E aí começou a dar, né, um novo rumo na nossa história. Como diz o Carlos, hoje, né, é outra vida de fé em fé. Não foram uma nem duas, foram várias fogueiras santas. Mas a gente acreditou desde lá daquela primeira que Deus, como Ele fez na primeira, Ele faria todas as outras vezes. E hoje nós não temos uma loja mais de varejo, nós temos uma loja de atacado no Brás. Hoje, daquela lojinha do bairro, Deus nos deu uma loja de 3 andares no Brás, né? Hoje nós temos 20 funcionários aí CLT, mas quase 30 funcionários que prestam serviço, porque hoje nós temos uma confecção. Hoje nós não só temos a vida financeira transformada, mas nós temos a nossa vida no nosso casamento, como ele falou, né? Tinha muitas brigas por conta do dinheiro, porque todo mundo sabe que quando falta dinheiro dá problema no casamento. E a vida espiritual, né? A gente entendeu que não era só fazer a fogueira santa para ter dinheiro, mas era para ter prosperidade, e a prosperidade ela é completa com Deus. Então Deus foi mudando a gente também no nosso interior. Hoje a gente faz um trabalho aí para um cara que era ex-presidiário, que era o caso do Carlos. Hoje a gente faz trabalho no presídio, a nossa vida espiritual é outra. Hoje a gente faz a obra de Deus. Então, assim, Deus ele é completo. Por mais que às vezes a gente não acredite na gente, mas Deus, quando Ele faz, a mão dele é completa. Transformou tudo. Hoje Ele transformou tudo. Então, e para quem, né, um dia, igual a minha esposa mesmo, né, tinha que pedir roupa emprestada, né, para a irmã e criar aquele climão, hoje a gente tem, né, a confecção, a fábrica de roupa, e a irmã dela é gerente da loja dela. Que bacana, né? Deus abençoe.